Irmãos queridos, eis-nos aqui de volta a trazer no seu coração um pouco das nossas vibrações que o Evangelho emana para todos nós, fortalecendo seus pensamentos, encorajando-os, para que nossa vontade seja sempre esse atributo que permite que a gente aproxime de Jesus e que este Evangelho traga-nos grandes oportunidades para cair no solo dos nossos corações, modificando-os. Nós vamos ler hoje o item 9, os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o bom prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhe prova constantemente que não é nenhuma e nem outra, pois que deles se retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre seu servo, até o do seu servo, do seu soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as faltas que esses cometam, os vícios a quem sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim, como pergunta ao rico: que fizestes da riqueza, que nas tuas mãos devera ser manancial, a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade: que uso fizestes dessa autoridade? Que males evitastes? Que progresso facultaste? Se te dei subordinado, não foi para que os fizesse escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir ao meu seio. O superior, que se acha compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza do que lhes estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem à vista de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenha dado ordens, ou poderão dar-lhe mais tarde, o que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exerce autoridade. Convido a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus. Mestre de amor e bondade, eis-nos aqui, Jesus, nesta manhã de luz, a rogar-lhe o amparo, a proteção, que sintamos agasalhados pelo seu Evangelho, que possamos, Jesus, sair desse casulo que ainda nos prende
da vaidade, da ignorância, para sentirmos a grandeza do seu amor que me liberta, que me auxilia e que me convida a também a servir o meu irmão. Que essas vibrações de paz, harmonia interior, sustente-nos, não só nessa manhã, mas todos os dias em que comungamos os nossos verdadeiros pensamentos com o seu amor, com as suas lições, com o seu evangelho. Se conosco, Jesus, que assim seja. Queridos amigos, esta lição de François Nicole Madeleine vai nos mostrar a posição do superior e o inferior. Quanto engano, né, nós carregamos dentro de nós, quando ainda achamos que nós temos alguma superioridade diante do meu irmão, que nós temos alguma autoridade diante do nosso irmão, sendo que a autoridade divina só de Deus, de Jesus, dos bons espíritos. E aí nós podemos ver que tanto essa autoridade quanto a riqueza, que muitas vezes nós almejamos, isso é uma concessão que Deus nos ajuda, nos dá, nos oferece, para que possamos fazer disso o melhor que nós pudermos. A autoridade é a moral, não é a autoridade do homem, do título, mas é aquela que o Espírito já conseguiu. E nós sabemos que toda esta questão a quem nós precisamos compreender, que está em movimento constante dentro de nós, gerado pelo nosso pensamento, pela nossa vontade, nós precisamos ver que isso não é um privilégio, isso é uma conquista. E se fosse um privilégio, nós não teríamos verdadeiramente esse olhar que hoje tem, porque a ninguém cabe dizer que isso me pertence, porque nós somos usufrutuários e nós precisamos entender o que nos pertence são os bens espirituais que nos concede um olhar diferente para o próximo, e essa superioridade não é a do homem. Quantas vezes nossa arrogância, nossa vaidade e nossa fala, nossas atitudes externas não mostram verdadeiramente quem somos. Então, quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que deu seus subordinados e que só sobre ele recairão as faltas que cometem. Isso aqui é para nós. Muitas vezes nós não respeitamos aquele que trabalha no nosso lar, não respeitamos a opinião de um filho. Então, todos nós que estamos na Terra, trouxemos um compromisso, trouxemos uma missão. Pergunte para você qual é o meu compromisso diante de Deus. Que compromisso eu tenho com esses espíritos que estão no meu lar? E vou dizer-lhes, não é só os nossos filhos, são os nossos pais, são os nossos irmãos. E o Espírito nos traz nessa mensagem que Kardec coloca nesse capítulo, que nós precisamos fazer essa pergunta: que fizestes da riqueza? Precisamos refletir nessa pergunta: que fizestes da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Quem nos deu essa riqueza? Foi Deus. Qual riqueza? A da inteligência, a da vontade. Então, nós podemos usar disso como uma autoridade? E que autoridade nós temos? A não ser aquela autoridade do dever bem cumprido? A autoridade de auxiliar com respeito? E nós podemos perguntar para nós mesmos, e é o convite que faço,
Que uso fizestes dessa autoridade? Que males evitastes? Muitas vezes nós nos sentimos menosprezados porque fomos dispensados de um trabalho, mas é preciso a gente perguntar: por quê? Será que eu aproveitei todas as horas, todos os minutos? Será que eu esforcei? Por que eu sou subordinado? Porque eu preciso submeter a determinadas situações que também a lei humana me oferece. Todos nós temos aqueles que estão numa hierarquia. No mundo espiritual também é assim. Jesus é para nós o espírito de maior envergadura moral, e dele até nós, quantos outros espíritos estão aí fazendo tudo para que a gente possa sentir a necessidade de subir um degrau nesse estado de evolução. E é por isso que o Espiritismo vai nos mostrar uma outra questão que precisa ser muito bem compreendida, que é a reencarnação, onde nós vamos reeducando os nossos pensamentos, onde vamos reencontrando com aqueles espíritos, onde vamos aprendendo a dissolver o ódio pelo amor, por meio do esquecimento do passado. Mas se nós nos colocarmos sempre nessa posição de que temos que cumprir os deveres que a lei nos ensina, e de olhar para o outro como irmão, de estender a nossa mão, agir de forma consciente, nós vamos ver que todos nós estaremos nos sentindo melhor. Mas nem sempre é assim, porque, como nos diz o Evangelho, se o seu chefe deixa de dar cumprimento aos que lhe ocorrem, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de um não justifica do outro. E às vezes nós queremos dar desculpa, e essas desculpas já não justificam os nossos atos mais. O que justifica nossos atos é a seriedade do nosso trabalho. É a seriedade como nós encaramos a vida. Porque nós não podemos mais retribuir o mal com o mal. E nós temos visto isto. Perseguições de toda sorte. São faltas graves que não justificam os nossos erros. Abandonos, desprezo. Isso mostra quanto nós ainda temos um pensamento inferior a Jesus. Nós hoje podemos ver a desarmonia do lar, os desrespeitos, as agressividades. Seria isso um bem? Claro que não. Mostra a nossa qualidade moral e mostra também para todos nós que nível de espírito somos ainda. O mal, eu preciso entender que ele foi criado por mim em muitas situações porque eu desconheço o valor do bem. E se a nossa posição nos acarreta sofrimento, dor, nós vamos ver no futuro que nós merecemos, porque também não amamos. O nosso amor ainda é um amor egoísta. Ainda somos muito orgulhosos, muito vaidosos, abusamos da nossa autoridade e nunca nos sentimos próximos do outro. É preciso, amigos, compreender que o outro que caminha conosco, talvez em situações com muito mais dificuldades com a nossa, seja física ou moral, ele é meu irmão, e que eu preciso agasalhá-lo com a minha palavra, com as minhas vibrações. É isso que o Espiritismo tem nos ensinado. E o Espiritismo nos ensina também a resignar, a compreender que ora estamos nessa posição e que nós precisamos desenvolver dentro de nós a humildade. E a humildade que muitas vezes nós achamos que é física, aparente, não, não é. A humildade é uma virtude, é um valor que vai fazer com que a gente avance. E se a nossa crença nos orienta que nós devemos amar o próximo como a si mesmo, é porque nós estamos sendo convidados a proceder de uma forma diferente, especialmente diante daqueles
que ainda dependem de nós. Então, que sejamos mais escrupulosos, que nós possamos mostrar o que é para o outro verdadeiramente o que nós temos como dever e obrigação, pois toda negligência no nosso trabalho, em qualquer situação da vida, redunda em prejuízo, e para aquele que o remunera e aquele que deve a esforçar, valorizar todo o tempo que tem. Observe isso no seu trabalho, amigo. Se você aproveita o tempo, se você se esforça, se você respeita e se você tem esse sentimento do dever a cumprir. Isso vem de uma fé lúcida, de uma certeza que todo afastamento do caminho reto implica numa dívida. Hoje, amanhã, cedo ou tarde, teremos que restituir aquilo que não correspondemos com a confiança do outro. Que Deus nos abençoe, amigos. Que Jesus, nesta hora do passe, Ele que nos conhece, possa enviar para junto de nós os espíritos que poderão auxiliar-nos a estimular a nossa vontade, a construir dentro de nós o bem, o amor e a caridade. Que a nossa água seja, nesta hora, abastecida de energias saudáveis para que ela fique magnetizada com o amor desses benfeitores. Obrigado, Jesus, que o seu amor estenda a todos os nossos irmãos, todos os lares onde houver a dor, para os nossos familiares queridos, que a brandura, a misericórdia se faça em favor de todos eles. Assim, Jesus, com alegria em nossos corações, depositamos nos corações de nossos irmãos o ósculo, a ternura das vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sinta-se abraçado por Jesus. Que assim seja.